essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pela manhã. Sim, Jesus. Sim, Jesus, tu és bom, Pai. Declara nessa noite. Declare nessa noite. Acredite no Senhor nessa noite. Oh, Jesus, tu és bom. Ainda que a figueira não floresça, não haja oportunidade de eu ainda me alegrarei. Sim, Jesus. Sim, Jesus, tu és bom, Pai. Ainda que a figueira não floresça, tu és santo, Jesus. Sim, Jesus. Tu és bom, Pai. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quantos creem nessa noite? Choro dura uma noite. Aleluia. Quantos estão preparados para essa noite? Quantos estão preparados para receber o melhor do Senhor nessa noite? Sim, Jesus. Sim, Jesus, vem. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu creio. Ainda que a figueira todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja que o produto da uveira me dá. Sim, Jesus. Tu és santo, Pai. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Você está preparado para essa noite? Está preparado para aquilo que o Senhor tem de melhor e vai liberar sobre nossas vidas? O Senhor, Ele preparou um banquete para nós hoje. Eu quero que você preste muita atenção nesta palavra
Eu quero que você abra teu coração. Eu quero que você se conecte naquilo que o Deus vai falar contigo nessa noite. Porque o Senhor, Ele já falou para mim aquilo que Ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida ainda hoje, através dessa palavra, através dos louvores que já foram entoados. O Senhor já está preparando o teu coração. Mas tem algo mais profundo ao qual o Senhor quer que eu e você participemos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui. Talvez você possa ter passado algum dia dessa semana triste, talvez aborrecido, aborrecida, talvez desanimado, desanimada, talvez não alcançou algum objetivo que você imputou em teu coração. Mas eu quero trazer uma palavra do céu nessa noite. Fica tranquilo, que o choro não dura uma noite. O choro pode até durar uma noite, na verdade, desculpa, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então se prepare para ser renovado. Sabe por quê? Porque a tristeza e a dor e a frustração, ela vem mediante quando nós damos nossos ouvidos para as coisas terrenas, para as coisas mundanas, para as coisas da terra. E isso faz com que a gente venha se frustrar. E nós vamos se frustrando e se entristecemos porque o mundo, ele quer que pensamos em coisas e não alcancemos elas, para que a gente fique em depressão, para que a gente fique depressivos, para que a gente fique aborrecidos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus, Ele tem feito grandes coisas, obra extraordinária o que o Senhor tem feito em nossas vidas e nessa casa. Hoje eu estava orando durante o dia todo, mas a parte da tarde especialmente, e o Senhor começou a fazer eu lembrar de algumas coisas que nós já passamos aqui. O Senhor já começou a fazer eu lembrar, missionária Ana, de tantas coisas que o Senhor já fez nesta casa. Quantos milagres o Senhor operou nesse lugar. E eu estava lembrando, eu estava contando um pastor, amigo meu, um dos primeiros milagres que o Senhor fez. Alguns que estão aqui puderam presenciar. Só não puderam presenciar os mais novos, mas os velha guarda aí, né? Os mais antigos puderam presenciar. E o Senhor fez me lembrar e falou assim para mim: lembre de tudo que eu tenho feito nesse lugar, porque eu tenho meus olhos fitados nesse lugar. Um culto que a gente fazia na garagem, nós não tínhamos igreja ainda não tínhamos igreja, ainda estávamos num processo aqui de orar e fazer buraco e esperar em Deus a provisão. E num desses cultos, minha prima falou: a vizinha, ela quer vir para o culto, mas ela não consegue, porque ela é cadeirante e ela é pesada. E para tirar ela da cama, para pôr na cadeira, é bem difícil. Mas se o Senhor for lá com mais alguns daqui, eu creio que a gente consegue pôr ela na cadeira e trazer para o culto. O nome dela era Simone. E nós fomos lá, falei: vamos lá já. Vamos lá, pegamos essa mulher com bastante dificuldade, colocamos na cadeira de roda e levamos para o culto. Ela tinha quebrado a bacia, tinha caído de uma laje, e o médico falou que ela não andaria mais por conta dessa lesão que ela teve. Levamos para o culto e começamos a cultuar, louvar o Senhor. E quando eu estava pregando, o Senhor Jesus, Ele começou a tocar no meu coração para que orasse para aquela mulher por cura. E aí eu comecei a relutar no meu coração, porque não é uma coisinha pequena.
Mas o Senhor falou assim: eu tenho um milagre para dar. Eu preciso de alguém corajoso para liberar isso. Olhe para o irmão do lado e fale assim para ele: você é um instrumento de Deus. Agora olhe para ele de novo e fale assim: seja corajoso, seja corajosa. E aí eu comecei a orar e o Senhor falando, e eu falei: e agora? Peguei o óleo ungido, chamei minha esposa porque ela é mulher, ungi as mãos da minha esposa e falei: toque nas pernas dela, porque o Senhor quer fazer milagre. E comecei a orar sobre as pernas dela, e liberei uma palavra na vida dela de cura. Liberei uma palavra que o Senhor viesse curar ela. Meu irmão, aquele culto foi um culto assim extraordinário, muito tipo o de hoje. Quando eu vi o culto hoje, quando eu entrei aqui dentro, uma coisa aqui dentro falou assim: se prepare que hoje eu quero fazer coisas grandes. E eu lembrei desse culto. Nós pegamos a mulher e levamos para casa na cadeira ainda, irmãos. Pegamos e levamos ela para casa. No próximo culto estávamos lá louvando. Eu lembro que eu estava com a guitarra ministrando louvor. E quando eu estava ministrando louvor, essa mulher, ela entrou pelo portão, passou pelo corredor e chegou até nós. Só que ela chegou andando. Ela foi andando e ela foi mostrando assim para todo mundo, e chorando e falando: o Senhor fez milagre, o Senhor fez milagre, o Senhor fez milagre. Aquele culto foi extremamente maravilhoso, porque o nome do Senhor foi glorificado. E ela mostrou falou dos documentos onde o médico disse que não ia andar mais. E ela anda e mora aqui perto. Um dia que você quiser conhecer ela, eu te levo lá. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso e faz milagre. Qual que é a sua dificuldade? Deus me deu uma palavra para me pregar nessa noite. O Senhor falou assim: hoje eu quero limpar os olhos da minha igreja. Eu quero limpar os olhos da minha igreja. Eu quero abrir os olhos da minha igreja, porque eu quero usar a minha igreja. Amém? No livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. Vamos ler do 8. Versículo 8 diz assim: Paulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Repita comigo: Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver.
E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder os principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Diga assim: vaso escolhido. Ele disse: vai, porque esse homem para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia, amém? Fecha teus olhos só um minutinho. Senhor Jesus, Pai querido todo-poderoso, me esvazio totalmente de mim, Senhor, e lhe peço, Pai querido, fala com a tua igreja, fala comigo. Libera, Senhor, essa palavra aos nossos corações, Jesus, em nome de Jesus, Pai, amém. Irmãos, tem algum vaso escolhido aqui? Aleluia, louvado seja Deus por isso, por você ser um vaso escolhido. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o que o Senhor tem falado muito durante essa semana, é que eu e você viemos entender o nosso chamado, para que a gente não seja como Saulo. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: não seja como Saulo. Olha para o outro, irmãos, agora olha para o outro e fala: não seja Saulo. Sabe o que é ser Saulo? Olha só, irmãos, o que é ser Saulo, pastor? Ser Saulo é ser perseguidor de igreja. Ser Saulo é ser um impedidor de crente, impedir que os crentes cresçam. Ser Saulo é matador de crente. E Deus está falando para nós nessa noite: não seja Saulo, porque eu te escolhi para ser um vaso. Aleluia. Então, irmãos, a palavra nessa noite é: não sejamos Saulo, não sejamos perseguidores de crentes, perseguidores de irmãos, não sejamos nós matadores de fé de nossos irmãos. Sabia que, pastor, mas acontece dentro da igreja? Acontece. Mas Deus falou assim: hoje eu trouxe essa palavra porque eu vou limpar do meio da minha igreja os olhos de todos nós. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: você não vai escapar. Pode olhar para ele. Alguns de nós já começam a ter um olhar de que: mas eu não. Deus manda ele dizer: você também não vai escapar, porque Deus vai limpar completamente os nossos olhos, completamente os nossos olhos, de todas as situações, de todos os indícios que porventura eu e você, infelizmente, possa estar sendo usado para que venha matar a fé de alguém, para que venha perseguir a igreja, para que venha desfalecer o coração do vosso irmão que está do teu lado. Hoje Deus está falando: eu tenho você como um vaso escolhido. Chegou o tempo. Ei, Deus está falando: chegou o tempo que eu vou te cegar para o mundo, mas eu vou abrir os teus olhos para o Espírito de Deus. E os teus olhos não vai ser mais os olhos acusadores, mas os teus olhos serão olhos que vai abençoar e que vai avançar, e vai ser homem e mulher usado na mão de Deus. Mas Deus falou mais uma coisa, Wesley. Não só Deus vai retirar o Saulo dentro da igreja e vai transformar em Paulo, mas como dentro da igreja Ele vai indicar e vai mostrar alguns Ananias. Ei, fala aí para o irmão do teu lado:
Deus vai levantar. Fala, irmão, com fé. Deus vai levantar alguns Ananias no meio da igreja. Eu quero ser um. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, deixa eu falar uma coisa que o Espírito de Deus está falando para mim. Paulo teve de Saulo, agora ele é Saulo ainda. Mas depois que nós passar nesse episódio que Ananias vai até lá, Deus vai mudar. Ele vai passar a ser Paulo. E Paulo, ele teve uma trajetória e uma história extraordinária dentro dos evangelhos. Ele foi o cara que mais escreveu cartas, foi o cara que mais evangelizou e levantou a igreja, constituiu igreja em vários lugares. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Saulo não seria Paulo se não tivesse um Ananias no meio desse trajeto. Aleluia. Por isso, meu irmão, talvez o trabalho de Ananias foi muito mais importante do que tudo aquilo que Paulo fez. Sabe por quê? Porque a nossa geração está faltando homens obedientes e com coragem. Repita comigo: obedientes com coragem. Obedientes com coragem. Aleluia, aleluia. Está faltando no meio da igreja do Senhor homens obedientes e com coragem. Por quê, Senhor? Porque os homens, e quando eu falo homens, é homens e mulheres da nossa geração, ela está em busca de fazer uma obra light, de fazer uma obra fácil, de andar em lugares de fácil acesso. Nós estamos vivendo dias que nós queremos somente fazer a obra dentro da igreja, ou dentro de uma outra igreja que alguém chame a gente para ir lá. E está faltando coragem, está faltando ousadia. E Deus falou para mim no meu coração: estarei eu levantando Ananias, alguns Ananias no meio da igreja. Estarei eu abrindo os olhos. Sheika Labanas. Sabe por quê? Porque quando Deus vem em visão e fala para Ananias: Ananias, eu quero que você vai até uma rua chamada Direita, vai ter a casa de Judas, e lá na casa de Judas vai ter um homem, e esse homem vai estar orando. Ele está orando. Eu quero que você vá lá, estenda tuas mãos e faça com que os olhos desse homem se abram. Esse homem se chama Saulo. Saulo. Mas, Senhor, eu tenho visto falar desse homem, desse nome, e tenho observado que ele é um cara perseguidor e matador de crente. O Senhor fala assim: vai lá, porque ele está orando. E ele foi obediente. Sabe qual que é o problema da nossa geração, do nosso povo de Deus? Que Deus está falando: vai, estende as mãos, para que os olhos desse povo, dessa pessoa, se abram. E aí nós olhamos para a pessoa e falamos: mas essa pessoa não vai aceitar, essa pessoa é ruim, essa pessoa é dura, esse povo não é fácil. E Deus falou assim: vai, porque ele está orando. Eu já preparei ele, porque eu já mandei uma visão para ele. E nessa visão ele via que você ia até lá, um homem chamado Ananias, e colocaria as mãos sobre ele, e ele voltaria a ver. Então eu preparei tudo, vai. Aleluia. Sabe o que está faltando para nós? Alguns Ananias no meio da igreja. Ousado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Hoje Deus falou assim, especialmente hoje, neste culto, preste bem atenção no que eu estou falando. Eu
estava orando e o Espírito do Senhor falou fortemente ao meu coração, especialmente hoje, Pastor Alfredo, e hoje eu vou te levantar como Ananias. O Senhor falou para mim hoje isso. E o Senhor falou assim: se prepare, porque você vai estender as mãos, e os olhos da igreja vai ter que ver. Deus vai abrir os teus olhos. E se você não enxergar nada, sabe por quê? Porque você verdadeiramente, o teu coração está fechado para as coisas de Deus. E quando o coração de um homem está fechado para as coisas de Deus, é impossível que alguma coisa aconteça. Mas se você nessa noite estiver disposto e reconhecer, irmãos, aqui tem uma outra situação a reconhecer. Para acontecer esse cenário, Saulo, ele teve um encontro e perdeu as suas vistas com uma grande luz que se apresentou a ele, que era o próprio Jesus. E quando Jesus se apresenta a ele, ele reconhece Cristo, ele reconhece o pecado, ele reconhece os teus erros. E agora, os olhos dele, que eram olhos mundanos, olhos carnais, olhos avarentos, olhos sangrentos, olhos que corriam atrás para matar cristãos, para derrubar homens e mulheres de Deus, para fazer com que homens e mulheres de Deus desanimassem e morressem. Ele tinha esse perfil, mas agora ele reconhece que ele tinha esse perfil, e ele não tinha mais condição de permanecer assim, porque Deus veio e tocou na vida dele. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem ver. Aí Deus levanta o Ananias para ir até ele. Irmãos, eu sei que porventura teu coração, na tua mente, talvez nós, como ser humano, nos colocamos numa condição de que, não, isso não é para mim. Mas eu quero lhe dar uma notícia, você querendo ou não querendo aceitar, Deus falou fortemente ao meu coração e falou que iria abrir os olhos desta igreja. Sabe o que impede da igreja avançar? Sabe o que impede da igreja crescer? São os Saulos espalhados no meio da igreja. Hoje o Saulo não tem poder de transpassar ninguém com a espada para que o sangue corra e a vida vá embora. Hoje não tem mais como fazer isso. Mas tem alguns Saulos que ainda tem matado a fé e a vontade de alguns irmãos no meio da igreja, com algumas coisas que tem, infelizmente, falado, dito, feito. E o Senhor, irmãos, nesta noite, Ele quer abrir os nossos olhos, porque Ele te escolheu como um vaso. Amém? Tem vaso aí? No início eu perguntei se tinha vaso, todo mundo levantou, quase pulou. Agora foi uma meia dúzia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando Deus escolhe um vaso, Ele vai limpar esse vaso, Ele vai aperfeiçoar esse vaso, e Ele vai encher esse vaso e capacitar esse vaso para a obra dele. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida nessa noite.
Deus, Ele quer abrir nossos olhos nessa noite. Deus quer abrir alguns olhos de alguns Saulos, mas Ele também quer levantar alguns Ananias no meio da igreja. Deus, Ele quer mudar a história da sua vida. Deus, Ele quer fazer de mim e de você um vaso de honra. Eu quero falar uma coisa para a igreja, que é muito importante para você gravar no teu coração, para que nós não venhamos errar mais. Irmãos, isso que eu estou falando já aconteceu com todo mundo. Todos nós já fomos pedra de tropeço para alguém. E se nós observar bem, algum de nós já tirou alguém da igreja também, por alguma atitude que nós tivemos. Mas Deus está falando que nós precisamos limpar nossos olhos. Nós precisamos ser aperfeiçoados, mudados e entender o que é fazer a obra do Senhor. Muitos pensam que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão. Estão fazendo a sua própria obra em nome de Deus. Está entendendo, irmãos? Muitos estão pensando que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão. Estão fazendo suas próprias obras em nome de Deus. Sabe o que é isso? Fazendo a sua vontade, o teu querer, fazendo aquilo que te apraz, mas usando o nome de Deus. E Deus, Ele está falando, não, esse não é o caminho. Nós precisamos estar sujeitos à vontade do Pai. Nós precisamos estar com o nosso coração aquebrantado para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nós precisamos de uma vez por todas se permitir ser limpos, restaurados. Nós precisamos olhar não para os nossos erros passados, mas olhar da onde que Deus nos tirou e nos implantou. Hoje, quando eu comecei a olhar o testemunho do Wesley louvando a Deus porque Deus tinha resgatado ele, o Aran, num culto na rua, e esse culto na rua era na biqueira, o Rafael aqui embaixo. Como é que vocês fizeram o culto lá? Aran foi lá, ô Rafael, o pastor quer fazer um culto aí, dá para nós fazer? Pode fazer. Então, glória a Deus. Montamos uma tenda e fomos fazer um culto. Vários testemunhos nós vimos aqui naquela noite. Infelizmente, alguns desses ficaram pelo caminho, mas eu tenho no meu coração que Deus vai levantar alguns Ananias hoje aqui. Eu tenho no meu coração que Deus vai levantar alguns homens ousados aqui. Sabe para quê, meu irmão? Para ir até essas pessoas e botar as mãos na cabeça delas e falar assim: abra teus olhos, porque o Senhor te escolheu como vaso de honra na casa dele. Abra os teus olhos, porque o Senhor me envia aqui, porque Deus te escolheu. Então precisa de alguns Ananias, precisa de alguns homens corajosos, alguns discípulos. Que faça a obra do Senhor aonde estiver. Que não seja crente só quando entra dentro da igreja, mas que seja um verdadeiro cristão genuíno aonde passar e andar, e que dê bons testemunhos. Deus, Ele está levantando homens e mulheres, irmãos. Eu estou falando muito sério nessa noite e gostaria muito que você permitisse que essa palavra entrasse em você, porque 2021, irmãos, será um ano aonde Deus vai levantar alguns de nós, aonde Deus vai surpreender alguns de nós, aonde você vai passar por alguns lugares e Deus vai falar assim: ei, coloque a mão, ei, impute sobre a vida dele a minha cura, impute sobre a vida dele as minhas bênçãos, porque eu quero abrir os olhos desta pessoa que está cego para o mundo, mas eu quero trazer vida e vida com abundância. Aleluia, aleluia. Deus quer levantar mulheres virtuosas,
Mulheres que cuidam bem da sua casa, mas aonde que ela for, ela não vai para fofocar da vizinha e do vizinho, ela vai para estender a mão e falar: assim diz o Senhor. Chega lá, Banás. Nós estamos perdendo muito tempo na nossa vida com coisas fúteis. Você entendeu o que é ser cego? Pastor, mas eu achava que eu não era. Nós estamos perdendo tempo quando nós ficamos andando de casa em casa, vamos de lugar em lugar e não falamos nada de Cristo e não liberamos nada para ninguém. Isso é porque nossos olhos ainda estão carnais, mas Deus quer abrir teus olhos espirituais essa noite. Como tem sido o seu proceder dentro da sua casa? Como que você tem sido no teu trabalho? Qual é a importância da igreja para você? Hoje, quando deu 6 horas, eu falei para a Ju: fala para as crianças tomar banho. Quero chegar mais cedo na igreja. E aí nós rapidamente se arrumamos. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós estamos com nossos olhos espirituais limpos, nós se preocupamos com o horário, nós se preocupamos com o culto, nós se preocupamos com o irmão, se vai vir ou se não vai vir. Nós se preparamos, irmãos. Eu me programo o dia todo. O dia que tem culto, o dia que eu tenho responsabilidade com a igreja, eu me programo e não deixo que nada me atrapalhe. Eu queria muito que você, igreja, tivesse esse coração. Eu queria muito, eu sei, irmão, que vai ter uma hora que não dá. A saúde, a enfermidade, o hospital não vai deixar você fazer isso. E nós entendemos isso. Eu quero que você entenda isso. Sabe por quê? Porque você é muito magoado com aquilo que nós falamos aqui de cima para baixo. Você tem acusado muito aquilo que nós falamos daqui de cima para baixo. Mas tudo que nós falamos daqui para lá é para que você seja abençoado. Sabe o que tem nesses últimos dias? As pessoas se magoam com o que o pastor prega, mas elas não medem palavra naquilo que fala para nós. Só essa semana, acho que umas 10 pessoas feriu o meu coração daqui de dentro da igreja. Só essa semana. Você está entendendo, irmãos? Por que Deus está trazendo essa palavra? Porque verdadeiramente alguns olhos precisam ser abertos. Porque verdadeiramente alguns Saulos têm que ser convertidos no Senhor. Sabe por quê? Porque da mesma forma, hoje eu estou aqui na frente, mas eu tenho carne igual você e um coração igual você. Tenho rim, fígado, pâncreas, igual você. Eu não sou craque quente. Eu não vim numa nave e sou um super-homem peito de aço. Eu sou um homem igual você. Mas sabe qual que é a diferença? Eu tenho buscado a Deus todos os dias. Tenho buscado a Deus a todos os dias. E eu tenho visto, irmãos, aí as pessoas falam assim: pastor, mas o pastor está dando indireta em cima do culto por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, eu já falei umas milhões de vezes. Como que nós vamos pregar se Deus está sinalizando onde que estão os problemas? A gente tem que falar sobre os problemas. É justamente sobre eles que nós precisamos falar. Agora, se nós não falar sobre os problemas que estão acontecendo dentro da igreja, como é que nós vamos ter uma igreja sarada, de olhos limpos, espiritual? Eu tenho observado, irmãos, eu quero que você, eu falei para a irmã Cleia semana passada, quando Deus te separa a pastor, para ser um pastor, para ser um líder, automaticamente, irmãos, preste atenção nisso, automaticamente, quando o Senhor nos unge para um serviço desse, automaticamente Deus abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais e o nosso coração espirituais. Então a gente tem um sensor mais acusado do que o seu. A gente vê, eu vejo coisa que você não vê, eu ouço coisa que você não vê, não sente. E eu vou lhe dizer uma coisa: tem hora que eu vejo até o pensamento de algumas pessoas, quando Deus permite. Sabe por quê? Porque Deus me separou para isso. E se Deus me separou para isso, eu preciso estar entendendo o que está acontecendo no meio da igreja, para que a gente venha trazer uma palavra que venha nos aperfeiçoar e nos moldar.
E eu tenho observado esses últimos dias, tempos, muitas pessoas colocando um monte de coisa. Eu não estou falando de saúde, irmãos, não estou falando de hospital, não estou falando de isso aí não tem como impedir. Eu estou falando de situações que não é justificado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esses dias uma pessoa falou para mim assim: não vou conseguir ir, pastor, porque eu ainda estou indo para casa num domingo. Eu ainda estou indo para casa e estou toda molhada. Eu olhei no relógio, era 7h20. Aí eu pensei, um líder que está na frente na obra aqui na igreja, num pleno domingo, não se precaveu, não se organizou, e está indo para casa ainda no horário que está começando o culto. Qual é a preocupação desse ser humano com a obra do Senhor? Qual que é a preocupação? E daí foi outro. Deus falou assim: você tem que começar a orar para que os olhos sejam abertos. Sabe por quê, irmão? Que nós vamos chegando num nível aonde nós, como seres humanos, queremos usar a nossa razão, e o pastor, ele se torna um alvo. Sabe aqueles alvos que a gente pega o dardo e... Aí cada um de nós começamos a ter as nossas razões de jogar esse dardo, que é a culpa é dele. Ele não devia ter falado isso, ele não devia ter comentado aquilo, ele não devia ter feito isso, magoou o meu coração. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos: eu oro por você todos os dias, eu jejuo todos os dias, eu amo você, e meu irmão, eu tenho pagado um grande preço para que você esteja aqui. Como é que você tem coragem de falar que eu não te amo, que eu não cuido, que eu estou te magoando? Eu estou buscando a Deus por você. Eu estou buscando a Deus por você. Sabe o que Deus falou para mim no meu coração? Nós, ser humano, nós esquecemos da onde que nós saímos. Esquecemos muito fácil daquilo que Deus já fez na nossa vida. E de repente nós achamos que não precisamos mais. Não preciso mais de você, mas você já... Agora eu já estou andando com as minhas pernas. Agora eu já sei como é que faz. Não preciso mais. Mas a obra de Deus não é assim. E Deus falou para mim: fale para a minha igreja que hoje eu quero abrir os olhos. Eu não sei o que vai acontecer até acabar esse culto, mas eu tenho certeza que alguns olhos aqui vai ser abertos. Eu tenho certeza. Irmãos, eu quero lhe pedir com todo amor, eu amo vocês. Larga desse negócio de magoado que o pastor falou. Lá fora, eu vou falar de fora porque eu também já estive lá fora. Eu já bebi, já usei droga também, meu irmão. E lá fora eu aguentei sapo, cagaram na minha cabeça, mijaram em mim. Uma vez eu estava tão bêbado que os caras mijou em mim. Mijou em mim, irmãos. E sabe o que aconteceu? Eu suportei. Aí agora aqui na igreja eu não suporto nada. Palavra que Deus está falando para nós se levantar e crescer, nós não suporta nada. Você está entendendo a diferença da situação? Qualquer coisinha, sabe o que é isso? O inimigo jogando um dardo inflamado no teu coração. Sabe para quê? Sai da igreja, sai daí, aí não é o teu lugar. E nós não vigiamos com isso. E quando vem, nós estamos com o coração contaminado, todo triste, todo magoado. E quando nós menos esperar, nós vamos estar lá na rua de novo. E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que isso aconteça. Mas o plano do diabo é matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a tua alegria, com a tua vontade de estar aqui. Sabe para quê? Para te escravizar de novo lá. Não permita isso acontecer. Aleluia. Quantas vezes não aconteceu isso? Quantas pessoas nós aconselhamos, oramos e fizemos jejum, fizemos campanhas, não é, presbítero? Quantos, meu irmão, não faz isso? Meu irmão, para com isso. Ah, mas eu não sei o que. Ah, mas não faça. Hoje estão aí entregues à vaidade, à bebida e à droga de novo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Por mais que você diga, comigo não vai acontecer, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe o que eu vi esse ano acontecendo?
Esse ano eu vi mais de 5 pastores caindo na bebida, caindo no adultério, caindo na droga. Aí nós, como ovelhinhas, queremos dizer: isso comigo não vai acontecer, porque eu sou orgulhoso. A Bíblia está falando assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe o que Deus está falando? Reconheça. Saulo reconheceu. Ele reconheceu que ele era perseguidor. Ele reconheceu que ele estava impedindo a igreja de avançar. Mas para que isso acontecesse, Deus teve que fechar os olhos carnais dele. Pá! Não vê mais nada. E daí levantar um homem corajoso, um discípulo do Senhor, chamado Ananias, cheio do Espírito Santo de Deus e obediente. Sabe o que falta para a igreja em todo o nosso país e fora do nosso país avançar? Pessoas obedientes que se humilham na presença de Deus, pessoas submissas. Sabe o que acontece hoje? Hoje a pessoa, você dá um pouco de poder para ela, ela já acha que não precisa mais de nada e já quer instituir um lugar, já acha que é um pregador, já acha que é um pastor, começa a sair abrindo igreja para todo canto. É desta forma que está acontecendo. Sabe por quê? Porque não sabe ser liderado, não sabe ser submisso. Agora a Bíblia me diz que aquele que não sabe ser submisso, ele nunca vai ser um líder, nunca vai ser um bom líder. Aquele que não sabe ser liderado nunca vai poder liderar com excelência. Porque aquele que, irmãos, a mesma Bíblia fala assim, que aquele que não governa bem a sua casa não tem condição de cuidar da minha, diz o Senhor. Você está entendendo? Então nós precisamos aprender a cuidar da nossa casa. Nós precisamos aprender a cuidar de nós. Nós precisamos aprender a ouvir. E eu vou falar uma coisa: a Bíblia nos ensina que quando nós se humilhamos, não é passar vergonha. Quando nós se humilhamos, a Bíblia fala que aqueles que são humilhados, esse será exaltado. E a palavra, quando fala ser humilhado, aquele que é humilhado será exaltado, não está falando no sentido de que pessoas estão te humilhando, não. É você se humilha. Você se humilha. Aí as pessoas pegam a palavra e distorcem ela. Aí quando alguém fala, cuidado, porque os humilhados serão exaltados. Não é, meu irmão, não é isso que Deus está falando. Deus está falando que aquele que se humilha, aquele que se coloca na presença do Senhor e fala: Senhor, eu não sou nada, eu sou falho, mas querido, o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado, e eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua cura. Esse Deus vai exaltar sobre a face da terra. Sim, sim. E todo aquele que foi exaltado, Deus vai abater. Ô pastor, o que é isso? Está liberando sentença? Não, Bíblia. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. Então, meu irmão, chegou uma época, uma geração, que se nós continuar mimados, se nós continuar meninos, se nós continuar ainda no me toque, vai ser difícil você suportar o 2021. Você venceu o 2020, não venceu? Não foi fácil, mas você venceu. Mas, meu irmão, vamos preparar nosso coração, vamos preparar o nosso espírito para o 2021. Vamos preparar, porque não vai ser fácil também. Mas diz a Bíblia que aquele que estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Deus quer fazer coisas novas nesse ano de 2021, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas depende da sua busca, da tua sinceridade para com Deus. Aleluia. Então Deus está falando assim: faça a minha obra. Não é para você fazer a sua obra usando o meu nome. Deus está falando: faça a minha obra. Quando eu faço a obra usando o nome do Senhor, eu estou cego. Eu estou com os meus olhos fechados para as coisas de Deus, e eu estou olhando a minha razão, a minha vontade. E aí a probabilidade de eu cair. Irmãos, infelizmente, tivemos uma reunião de pastores, daí no final ficou eu e mais 2 pastores conversando. E a gente foi fazer uma análise rápida de todos aqueles que batiam no peito, que rodavam num pé só, babava azeite, cuspia fogo, todos caíram. Eu não conheço um que está de pé hoje. Eu não consigo, eu tentei lembrar, falei: mas espera aí, deixa eu pensar. Não, fulano caiu, Beltrano caiu, fulano caiu, Beltrano que arrebentou, o outro está de pé, o outro caiu, o outro fechou. Nenhum deles estão de pé. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Se humilhe na presença do Senhor.
Seja um Ananias corajoso, seja um Paulo de Tarso, não seja um Saulo. Deus está falando nessa noite, Deus ele tem escolhido os seus vasos, mas aceite isso na sua vida. Não seja impedimento para a igreja, não seja impedimento para o teu irmão, não seja um matador de crente. Sabia que existe, irmão? Existe demais. O que mais tem é crente matando crente nessa época que nós estamos vivendo. E nós precisamos expulsar esse demônio do meio da igreja, porque não é de Deus, Deus não faz isso. É essas coisas que eu fico impressionado. Aí o pastor magoou de novo, porque ele falou que tem que expulsar um demônio. Está dizendo que tem um demônio em mim. Ai meu Deus, não posso pregar mais, eu tenho que chegar fora do microfone. Vou entrar numa ilha, eu vou ficar lá com a minha família, porque não dá para falar mais nada. A Bíblia está falando que só tem dois senhores. Um é o rei dos reis, o outro é o cão que está no inferno. A Bíblia fala que há duas fontes, uma joga água limpa e outra suja. Não dá para andar junto. A palavra diz que uma boca que profere bênção não pode preferir maldição. Então, se você tem sido usado desta forma, não é Deus, é o cão, é o demônio. E Deus está falando nessa noite, vamos ser limpos. Meu irmão, não se escandalize não. Sabe o que é bonito? Fazer o que eu vou fazer agora, Senhor. Se tiver um impedimento, se eu tiver com meus olhos fechados, se eu tiver sendo impedimento, Senhor, arranca o demônio que tiver na minha vida. Pode arrancar, arranca, porque eu não quero viver assim. Eu quero ser limpo, eu quero ser usado, eu quero ser vaso, eu quero ser Ananias. E para ser Ananias, para ser Paulo, meu irmão, você tem que estar pronto para suportar. A Bíblia fala assim, ó: nesse mundo tereis muita aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa foi a promessa que Jesus deixou para nós. Sabe o que está dizendo? Nós vamos ter aflição. A gente vem para a igreja, a gente quer só vida boa, mas a Bíblia diz que Jesus fala assim: por você defender o meu evangelho, por você me amar, muitos vão te perseguir. Muitos vão te perseguir. Você está entendendo? Então você tem que estar pronto para isso. Você tem que ser um Ananias, você tem que ser um Paulo transformado, para suportar, para que quando chegar no final da tua carreira, você possa fazer igual Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Não é fácil, meu irmão, mas Deus ele tem uma promessa para o povo de Deus, que é aquele que suporta, aquele que ama, aquele que não é mimado, aquele que não vai ser magoado por qualquer coisa. Deus é esse, Deus garante vitória, grande porta aberta, Deus garante bênção sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero preparar essa igreja para enfrentar esse 2021, Michael. Não vai ser de qualquer jeito. Nós precisamos ser fortes e corajosos, precisamos ser Ananias. Esses dias eu estava pregando para pastores. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Quando a gente iniciou essa obra lá no monte, o Senhor falou assim: eu vou te levantar, e você vai pregar para pastores, vai ministrar para pastores, e muitos pastores vão vir machucados para que você cuide. Ninguém acreditou, ninguém deu bola, nem eu quase. Eu falei: meu Deus, mas como é que tudo isso? E agora eu me deparando, estou pregando e ministrando para vários pastores, toda semana quase. E de repente estou ministrando lá para pastores. Eu olhei para eles e falei assim: irmãos, e eu já falei aqui na igreja, Deus quer levantar alguns David Wilkerson no nosso meio. Falei para os pastores: chega do comodismo de ficar atrás do púlpito. Deus está falando que nós temos que ir nas biqueiras, no tráfico. Nós precisamos ir lá e colocar a mão na cabeça dessas pessoas e falar: Senhor, não deixa ele morrer, porque ele precisa crer, ele precisa saber que há um Deus Todo-Poderoso que pode mudar radicalmente a vida dele. Aleluia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos sair do lugar de conforto. Nós precisamos viver a palavra, não tão somente pregá-la. Todos nós, eu vejo assim uma geração que quer liderar, que quer estar aqui na frente, mas não enfrenta barra nenhuma. Qualquer coisa liga para o pastor. Quando a gente levanta um líder, quando a gente levanta um obreiro, é para que ele trabalhe e não dê trabalho, é para que ele auxilie e faça com que isso funcione, é para que a igreja avance. Quando a gente levanta um obreiro e um líder, a gente está querendo falar assim: ó, Ananias, estou colocando uma unção de Ananias sobre a tua vida.
Aonde Deus falar, você vai ter que ser usado. Aonde que Deus sinalizar, Deus vai te usar poderosamente e não vai se acovardar. Ah, mas lá é perigoso. Lá os caras parecem que matam. Ô Ananias, vai lá. Fica tranquilo, já preparei o lugar. Chega lá, bota a mão na cabeça e fale para que essa visão venha tornar. É isso que nós precisamos, irmãos. Amém? Eu não queria fazer você lembrar de quando você estava no mundo, mas só um minutinho lembre de quanta coisa você suportou, de quanta coisa você enfrentou, de quanta coisa você bateu em cima e meteu o braço para defender. Sabe o que Deus está falando? Eu só quero alguns % dessa força sua, mas para defender o meu evangelho, para defender a minha palavra. Que você seja corajoso. Sabe o que Deus está falando? Confia em mim, que eu vou cuidar dos teus. Deus, Ele promete saúde para os nossos filhos. Deus promete bênção nos nossos armários. Não vai faltar alimento. Deus está falando que não vai faltar trabalho, não vai faltar o recurso. Ele está falando, confie em mim, seja forte e corajoso. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém. A palavra para essa noite, para os nossos corações é: Deus vai devolver a vista aos nossos olhos. Deus vai fazer nós ver novamente. Deixa eu ver uma coisa aqui, irmãos. E olha, eu quero lhe dizer uma coisa bem importante. Eu tinha preparado outra palavra para hoje. E essa palavra era para você estar saltando igual pipoca aqui, alegres. Que a intenção era essa mesmo. Eu falei, Senhor, deixa eu trazer uma palavra para o povo ficar bem alegre, feliz e motivado. Aí o Senhor falou, não. A palavra hoje é que eu quero levantar alguns Ananias, para que os olhos de Saulo sejam limpos, para que eu possa fazer dele um vaso de honra e possa colocar um novo nome chamado Paulo sobre nosso povo. Mas o que eu queria pregar hoje estava no livro de Isaías 43. É uma palavra que todos nós queremos ouvir. No versículo 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que te dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque eu estou contigo. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dai, ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. E todos que são chamados pelo meu nome, os criei para a minha glória, e os formei, sim, fiz. Trazei, aqui que eu queria chegar. Quando eu estava pregando aqui, Deus fez eu lembrar desse versículo. Versículo 8 diz assim: trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que tem ouvido. Versículo 8 está falando: trazei o povo cego que tem olhos, e o povo surdo que tem ouvidos. E o que nós estamos pregando hoje? Que o Senhor vai dar a vista ao cego. Aleluia. Então Deus está falando, chegou um tempo para que nós venha liberar uma palavra e trazer aqueles que têm olhos, mas não estão vendo, que têm ouvidos, mas não estão ouvindo. Deus está falando que nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres escolhidos de Deus. Meu irmão e minha irmã,
e trazer esse povo que tem olhos, mas não vê, e ouvidos, mas não ouve. Mas quando eles chegarem aqui dentro, ou aonde você estiver, você vai ter uma unção de Ananias sobre a tua vida, e você vai orar, e Deus vai trazer vista, Deus vai trazer um ouvido novamente, e você vai começar a ver a glória do Senhor. Essa pessoa, ou quem você estiver orando, vai começar a ver a glória do Senhor e ouvir a voz do Rei dos Reis. Você está entendendo? Deus é bom. Você viu que eu tinha preparado Isaías 43? Deus falou: não, vai pregar em Atos, porque eu quero trazer vista ao meu povo. Mas ainda tinha uma parcelinha ali que Deus falou: não, mas tem um negocinho lá que vai ser bom. Vai lá e leia o versículo 8. E o versículo 8 falando: traga os homens cegos, os homens que têm olhos, mas são cegos, e que têm ouvido, mas não ouvem. Você está entendendo, irmãos? Nós às vezes vivemos assim dentro da igreja. Nós temos olhos, mas não estamos vendo. Nós temos ouvido, mas não estamos ouvindo. Mas Deus fala: nessa noite você vai escutar um estralo no teu ouvido. Os teus olhos, toda a escama vai cair por terra, em nome de Jesus, para que você seja salvo, para que você seja cheio, e para que você seja usado nas mãos do Senhor. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Se permita ser sarado e curado hoje, irmãos. Vocês não têm ideia o preço que a gente paga para ver você aqui. Vocês não têm ideia daquilo que a gente faz para que vocês estejam aqui. Vocês não têm ideia, irmão, daquilo que a gente enfrenta. Vocês não têm ideia do tamanho dos demônios que vêm contra nossas vidas, porque a gente está orando por você, porque a gente está orando e acreditando em você. Sabe por quê? Porque o diabo ele quer cegar os olhos do povo. Daí a gente vem como Ananias e fala: não, dá vista a ele, Senhor. Libera a visão, libera a visão, libera a visão, libera a visão, libera a visão. E essa noite não vai ser diferente. Eu quero que você feche teus olhos em nome de Jesus. Só você que crê e quer ter os olhos abertos. Só você que crê e quer que o Senhor limpe você completamente. Que os teus olhos venham passar a ver, que teus ouvidos venham passar a ouvir. Essa é a noite que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor quer fazer de você um vaso de honra. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E em nome de Jesus eu quero que você receba e que você venha ser mudado, moldado, transformado pelo Espírito do vivo Deus nesta noite. Não se conforme com as coisas desse mundo. Não deixe com que o mundo venha tentar reger a tua mente, o teu coração, a tua vontade. Não deixe fazer com que o mundo venha fazer você um leão, que é filho de um leão, você é um leãozinho. Não venha fazer com você, assim como aquela mensagem eu coloquei no grupo, que você venha começar a comer lavagem, porque alguém falou que você precisa comer larvas. Você é um leão da tribo de Judá. Você é um filho do leão da tribo de Judá. Você é um leãozinho. Você tem um leão aí dentro de você que precisa rugir. Você tem olhos ao qual o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele quer olhar pelos teus olhos. Ele quer enxergar pelos teus olhos. Mas Ele é santo, Ele é poderoso. E para que isso aconteça, nós precisamos permitir que Ele transforme completamente as nossas vidas. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Santo, meu Pai querido, Senhor, aqui está este povo, e hoje está um pequeno povo, mas se aqui está, Senhor, esses irmãos, é porque é eles que o Senhor quer, para aquilo que seja sarado, curado, liberto e restaurado. Aqueles que estiverem acompanhando, Senhor, online, Senhor Jesus, nessa transmissão ao vivo, que venha, Senhor Jesus, receber, Senhor, esses olhos limpos também em nome de Jesus, que venham ser curados nesta noite, transformados. Pai querido, Senhor, lhe peço que esses homens e mulheres, essa família que aqui está, o diabo não venha ter poder para intimidá-los mais. Que o diabo não venha colocar no coração deles a desistir, a parar, a falhar.
Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço com toda a virtude e Pai querido, e unção que o Senhor coloca sobre a minha vida, que este homem, esta mulher, esta família, esta criança venha ser tocado pelo teu poder. Alai sheika labanas, rica laba sheika labanas, rica labana sheika labas. Deus está falando assim para alguma pessoa aqui de dentro. Faz anos, faz tempo que eu não ouço a tua busca, faz tempo que eu não ouço a tua oração do mais profundo, mas hoje eu te trouxe nesse lugar, porque eu quero lhe dizer, nessa noite eu quero limpar os teus olhos. Ei, eu te escolhi, eu te elegi antes da fundação do mundo para ser um vencedor, para ser uma vencedora. Ei, não ande prostrado para este mundo, mas ei, levante a tua voz nessa noite como uma mulher e um homem corajoso em adoração ao Rei da Glória. Será que você pode adorar esse Deus? Será que você tem palavras aí para falar com Ele nesse momento? Eu queria te dar um minuto para que você falasse com Deus nesse momento e entregasse tudo nos pés da cruz. Aquilo que você já está começando a enxergar, porque Deus já está começando a limpar teus olhos e você já está vendo o que era, aonde você estava falhando. Deus manda lhe dizer, começa a colocar nos pés dele. Fala com Deus agora. Fale com Ele, não perca esse tempo. Fala com Ele, fala: Senhor Jesus, eu estou falhando aqui, eu estou precisando ali. Senhor Jesus, eu nem sei onde é, mas me mostra. Fala com Ele, irmão. Rabarache, recalabana, recalabache, ricalabache, halabanache, calabaste. Será que você pode falar com seu pai um pouquinho? Será que você pode falar com teu pai um pouquinho? Começa a liberar uma palavra para ele, começa a falar com ele nessa noite. Ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir a tua confissão. Ele quer ouvir que você reconhece Ele como único e suficiente. Vem, vem Espírito Santo de Deus. Vem, sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar. Vento do Espírito. Senhor Jesus, da mesma unção que o Senhor colocou sobre a vida de Ananias nesta data e neste dia, para que os olhos de Paulo, Saulo, fossem abertos, eu lhe peço, Senhor, libera sobre a minha vida agora em nome de Jesus. Libera sobre a minha vida agora em nome de Jesus. Libera sobre a minha vida em nome de Jesus. E eu quero fazer uso da mesma palavra daquele centurião que disse que o Senhor desse uma palavra, não era necessário que o Senhor fosse até a casa dele. Eu quero usar dessa palavra para que o Senhor, Pai, eu queria tocar nas pessoas que aqui estão e nos olhos dela. Mas porque nós estamos nesse momento pandêmico, Pai, que nós não vamos poder fazer isso. Mas pela fé que eu tenho, eu lhe peço, Senhor, dá ordem aos teus anjos agora. E começa esses anjos, eu te dou uma ordem, anjos do Senhor. Começa a tocar nos olhos desse povo agora em nome de Jesus. Começa a tocar no olho dele, no olho dela. Começa a tocar, começa a limpar. Toda escama caia por terra agora em nome de Jesus. Começa a cair toda a visão mundana, toda a visão carnal, tudo aquilo que estava impedindo de você de se aproximar de Deus. Seja curado, seja tocado agora em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Começa a receber a cura. Espírito Santo de Deus, quero que você coloque 2 querubins e serafins nessa porta. Ninguém vai sair desse lugar se não for liberto e curado e sarado. Anjos do Senhor, começa a arrancar todo impedimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando assim: uma nova história eu quero trazer para vós. Mas para que isso aconteça, os teus olhos vão ter que ser abertos. Os teus olhos vão ter que ser abertos para aquilo que eu tenho para essa igreja, para a sua vida. Vai liberando anjos.
Libera anjos, querubins, serafins, anjos de guerra, começa a liberar. Toca nos olhos, toca na boca, toca nos ouvidos. Começa a sarar, começa a curar, começa a libertar esse povo. Libera aquele que está lá em casa agora, em nome de Jesus. Todo mal agora caia por terra, e onde você estiver na tua casa, seja tocado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, peça a Ele nessa noite. Irmãos, eu quero falar um negócio bem sério para nacionalizar. Antes que passe pela tua mente, quem que fulano contou para o pastor, fulano falou. Eu quero dizer uma coisa: eu não preciso de menino de recado. Eu tenho um Senhor que revela aos meus olhos, ao meu coração, tudo aquilo que se passa dentro da igreja. Deus conta para mim com riqueza de detalhes, tudo que se passa, aquilo que Ele quer permitir que eu veja, irmãos. Então aquilo que está sendo falado hoje é porque o Senhor, Ele veio e me visitou e falou: precisa a igreja abrir os olhos espirituais. Você crê? Você crê? Você quer ser liberto? Você quer ter os olhos abertos nessa noite? Você quer ser um vaso de honra? Eu quero ser um Ananias, irmãos. Alguns querem ser Paulo, mas eu, Ananias, já estou feliz. Corajoso. Você já parou a pensar? Paulo era matador. Olha só que interessante, já vamos finalizar. Paulo matava crente. Paulo perseguia crente. Saulo, depois mudou para Paulo. Perseguia, matava crente. Ele estava numa região onde ele tinha documentos e autoridade para matar, ferir e prender quem ele quisesse. Mas quando Deus falou: Ananias, vai lá, porque eu quero que você vá lá e abra os olhos dele. Ananias fez Deus lembrar disso. Deus, mas o cara mata, o cara persegue. Mas Ananias, pode ir que eu já preparei, e eu te escolhi e te coloquei coragem, vai. Ananias não questionou. Ananias foi lá, na rua chamada direita, na casa de Judas, encontrou Saulo, botou as mãos sobre ele e impetrou a bênção sobre a vida dele, e os olhos dele se abriu. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele foi corajoso. Ele enfrentou, ele falou, ele podia ter passado na mente dele: eu posso até morrer, mas eu vou cumprir com aquilo que Deus me designou. É isso que está faltando nos nossos dias. Mas eu vou ali e é perigoso eles me bater, é perigoso eles botar uma arma na minha cabeça. Deus está falando: nessa geração vou levantar alguns Ananias que não teme nada, se não for o próprio Deus. O único temor que esse homem vai ter vai ser de ir para o inferno, e o único amor que esse homem vai ter vai ser a presença do Pai, para que você venha mudar a sua geração, para que a tua casa muda, para que a tua empresa mude. É preciso que você se posicione. Coloca isso no teu coração. Você precisa se posicionar como um homem ou mulher de Deus, para que tudo vá bem. E Deus, Ele tem bênção para você. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem missão para você. Mas Deus está falando hoje: ei, seja um Ananias. E se você não for o Ananias, eu vou mandar um Ananias para que Deus abra teus olhos e você seja um Paulo, que você seja um pregador, para que você seja corajoso e para que você combata um bom combate. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus Todo-Poderoso. Muda. Sim, Jesus. Eu quero estar
Aleluia. Coloca a mão em forma de receber assim, irmãos. Eu quero pedir para você, com todo amor e carinho, não falte os cultos, irmãos. Não falte a oração, tem amanhã. Não falte quinta-feira. Não falte domingo. Não falte, irmãos. Mas as festas, mas, irmãos, 2 horas de culto. Você vem aqui, cultua o Senhor, volta para onde você estava, faz o que você tem que ser feito, mata o peru, assa, faz o que tem que fazer, mas coloque Deus como primordial na sua vida. Coloque Ele como único e suficiente na tua vida. Experimente honrar a Deus e a casa do Senhor, para ver se a tua casa não vai ser honrada, para ver se a tua vida não vai ser honrada. Amém? Eu conto com vocês, amém, irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, teu lar e a tua família, para que esse amor entre no mais profundo do teu coração. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe meu irmão e minha irmã. O Senhor sabe o quanto eu amo essa igreja, o quanto eu amo essas vidas que aqui estão, Pai. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O Senhor sabe o quanto eu busco o Senhor por esse lugar. Pai, que do Senhor faça com que esses homens e mulheres que aqui estão, e aqueles que não estão aqui também, venham entender e reconhecer aquilo que Deus tem feito sobre a vida dele. Pai, que o Senhor dê, Senhor, um fim de ano, Pai, que do maravilhoso, dê um fim de ano abençoado para esse irmão e para essa irmã, que ele não venha cair em tentação, que ele não venha cair no conselho do ímpio, que ele não venha estar na roda do escarnecedor, mas que ele venha colocar o Senhor como único e suficiente na sua vida. Pai, que o Senhor traga cura, libertação e restauração. Abre os olhos, Pai querido, do seu povo, abre os ouvidos e faça daqui homens e mulheres de honra para defender o teu evangelho e para ser usado em tuas mãos. Prospera, abençoa, libera o ouro, a prata, a cura, libera, Senhor, Pai, que do Senhor Jesus, todos os remédios que for necessário, para que esse corpo, para que essa vida seja sarado e curado, para que esse remédio venha de Ti. Em nome de Jesus eu oro, e que a Tua bênção venha estar sobre essa casa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos possam dizer amém, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu lar, em nome de Jesus.